Quem acompanhou as Olimpíadas de 1976 em diante vai lembrar do maior nome da ginástica, Nádia Helena Comaneci, mais conhecida como Nádia Comaneci. Ela nasceu na Romênia, numa família simples, e a data foi 12 de novembro de 1961. Os seus pais, Stefani e George, a queriam muito, mas a alegria foi interrompida rapidamente desde a maternidade. Ela nasceu com uma má formação e os médicos disseram que se ela escapasse com vida, certamente ficaria com uma deficiência mental. Então, a avó materna, olhem isso, meninas, para provar que Deus está acima de tudo, a tomou nos braços e a levou a uma igreja num domingo, onde ela cruzou a soleira por 3 vezes. A Nádia, a própria Nádia, fala no seu livro o seguinte: logo a má formação desapareceu milagrosamente, e acrescenta: minha vida é muito mais complexa do que uma lista de fracassos e realizações. Isso ela fala no livro dela que chama Cartas para uma Jovem Ginasta. E é essa história dessa jovem mulher herói que nós vamos mergulhar hoje. Bom, o risco de vida não aconteceu só nesse momento, não. A Nádia Comaneci, uma semana depois de voltar da maternidade, foi levada pelos pais para vir conhecer os avós. Bom, a certa altura, só para pegar a neta no colo, o avô tirou a Nádia do berço. Foi nesse momento que o teto da casa desabou. E se ela tivesse ficado no berço, ela dificilmente teria sobrevivido e dificilmente nós teríamos para contar a história dessa mulher herói hoje. A Nádia foi salva 2 vezes, na verdade foi até mais, e a sua vida se tornou uma inspiração para todas nós. A Nádia tinha um irmão mais novo, o Adrian Comaneci. Eles foram criados pelos pais dentro da fé ortodoxa romena. Quando ela era criança, a Nádia era cheia de energia, ela era muito ativa, ela adorava explorar as coisas novas. E para dar conta dessa menininha tão dinâmica e difícil de administrar, a mãe da Nádia resolveu matriculá-la nas aulas de ginástica logo no jardim de infância. E foi lá que ela encontrou espaço para fazer o que ela mais gostava. Ela era dar cambalhotas, virar estrela, pular e brincar sem as restritas chamadas de atenção da mãe. Bom, meninas, naquela época o treinador de ginástica profissional, Bela Caroli, e a sua esposa, Marta, iam de escola em escola para selecionar potenciais jovens atletas para o grupo de ginástica. E ele chegou na escola da Nádia perguntando ali quem queria fazer 2 piruetas. Lá de trás, 2 garotinhas animadas já quiseram mostrar as piruetas. Ele ainda pediu que elas fizessem 10 flexões. E ela fez 15 flexões. Ele ficou tão espantado que ele falou assim: de onde vem essa força? E eu pedi só 10 flexões. E a Nádia já falou assim: eu sei, mas eu quero fazer mais. Ele se divertiu com a força, com a energia e com as habilidades daquela menininha. Bela Caroli diz em entrevista que a Nádia tinha muita força, agilidade e resistência, mas que ela não tinha muita flexibilidade. Bom, isso parece difícil de acreditar olhando para essa foto, mas esse já é mais um mérito do trabalho, esforço e dedicação dessa mulher herói. Vendo as suas habilidades, Bela Caroli imediatamente convidou a Nádia para sua escola, pegou uma autorização com a mãe da Nádia, enfim. Aos 6 anos, ela entrou pela primeira vez na academia e lá ela treinava de 2 a 3 horas por dia. Aos 9 anos, ela foi para as primeiras competições. Embora todos tivessem uma grande expectativa, afinal de contas ela tinha um talento incrível, logo nessas competições a Nádia caiu da trave e ela bateu a cabeça e ficou extremamente decepcionada com o resultado.
Mas aí veio uma das mais importantes lições que Bela Caroli passou para a Nádia e que ela levou para a vida dela. E que, olha, meninas, serve para todas nós. Olha o que esse treinador falou para aquela menininha de 9 anos. Você tem que aprender a perder com dignidade antes de se tornar uma grande campeã. Você tem que estudar os erros que comete e depois parar de cometê-los. É a única maneira de se tornar campeão. O que ele quis dizer com isso? Não adiantaria ela ficar se lamentando, ela ficar brava ou chorando pelo fracasso. Ela tinha que aprender com ele, ela tinha que saber perder com dignidade. Eu achei essa lição de uma riqueza para todas nós e para a nossa vida. Bom, olha o que a Nádia fez, o que é o espírito de uma mulher herói. Ela começou a anotar num caderno tudo o que ela tinha que fazer, o que ela estava fazendo de certo e de errado, e depois se esforçava ainda mais para não repetir os erros. Bom, os treinos e as competições continuaram e depois de se tornar campeã na Romênia, a Nádia partiu para conquistar o mundo. O primeiro passo foi o Campeonato Europeu em Skien, onde ela foi uma sensação em 1975. Fez o maior sucesso. Mas a verdade é que nada se compara ao que seriam os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. Naquele 18 de julho de 1976, a Nádia ela só fez uma série de menos de 20 segundos, mas eles seguem sendo lembrados até hoje, 4 décadas depois. Eles são extremamente admirados. Afinal de contas, a Nádia finalizava uma série com uma execução impecável, na qual combinou com perfeição a sua graça corporal a uma técnica jamais vista. Em uma entrevista, a Nádia mesma conta: eu não era dessas que olhava para o placar imediatamente depois de uma série, mas lembro que havia um barulho inacreditável do público. Nesse momento eu não sabia o que estava acontecendo, porque quando eu olhei para o marcador só tinha 3 dígitos e o marcador mostrava 1.00, ou seja, é como se eu tivesse ganhado 1 ponto. A multidão, meninas, vaiava, porque ela tinha feito uma incrível apresentação. Como assim ela tinha ganhado 1 ponto? Mas a verdade é que não havia no marcador espaço para o 10. Assim, pela primeira vez na história olímpica, uma ginasta recebia o chamado 10 perfeito. O placar sequer conseguia fazer essa marcação, tamanho o ineditismo desse resultado. E não foi só isso. Aquela Olimpíada ainda haveria no dia seguinte, durante a final por equipes, a Nádia atingir sua segunda e terceira notas 10 ao executar o seu exercício na trave de equilíbrio, que era o seu equipamento preferido, e novamente nas barras assimétricas. Mas aquele ano ainda teve mais um outro importante significado. Antes de chegar a Montreal, a Nádia participou da Copa América, onde conquistou o ouro no composto individual. Ela acabou ficando no mesmo pódio que um menino americano loirinho, e esse era o Bart Conner, e ele tinha 18 anos na época. Nesse momento, o fotógrafo, vendo os dois ali, ele sugeriu que o Bart desse um beijo no rosto da Nádia para uma foto que apareceria no New York Times. E ele achou que ia ficar bonitinho e essa foto foi um marco. Já conto para vocês por quê. Vamos lá, cenas dos próximos capítulos. Bom, a vida da Nádia Comaneci passaria por muitas vitórias. Mas não são só vitórias a vida, não é, meninas? Ela também passaria por fracassos, decepções e momentos bastante obscuros. Segundo a própria Nádia, ela prefere guardar em segredo alguns acontecimentos na sua memória. Bom, meninas, quando eu preparo aqui um conteúdo sobre a bibliografia da série Jornada Mulheres Heróis, como é o caso dessa história hoje, né, da Nádia Comaneci, eu sempre pesquiso várias fontes.
E eu queria dizer para vocês que sobre alguns acontecimentos existem muitas especulações. A Nádia, assim, inclusive em matérias de revistas e tudo mais, mas eu tentei seguir ao máximo o que a própria Nádia Comaneci conta, tanto nas entrevistas, no livro dela, nas histórias dela. Então, eu vou me restringir aqui ao que eu consegui comprovar como verdadeiro, tá bom? Bom, depois de Montreal, da Olimpíada de Montreal, a vida da Nádia Comaneci ela estava na adolescência e ela estava vivendo aqueles tumultos, aquelas depressões, mas junto com esse momento cheio de emoções que uma menina passa ali na adolescência, a gente vai ter que considerar outros acontecimentos que se somaram ali às mudanças físicas e que têm um grande impacto para uma ginasta, né? No ano seguinte, 1977, a Nádia ela já estava 10 centímetros mais alta e 10 quilos mais gorda. Além disso, os oficiais esportivos romenos separaram a Nádia da Marta e do Bela Caroli e fizeram ela treinar com outro treinador. A gente tem que entender o momento político que estava acontecendo na Romênia. Havia um ditador comunista no poder e isso afetava diretamente tudo o que acontecia com os atletas. Ela estava sozinha em Bucareste, sem os seus treinadores que a acompanharam por toda a vida dela até então. Ela estava confusa, perdida. E daí ela chegou num momento em que ela acabou tomando água sanitária, talvez numa tentativa de chamar a atenção, e acabou sendo hospitalizada. Diante desses acontecimentos, o governo permitiu então que ela voltasse a treinar com a Marta e com o Bela Caroli. Esse retorno trouxe resultados nas Olimpíadas de Moscou. O rendimento dela foi excelente, ela acabou levando mais 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Mas a verdade é que a separação traumática dos seus pais em 1978 abalou demais a cabeça dessa adolescente que tinha apenas 16 anos. E, embora ela tenha tido bons resultados, fala-se bastante que ela não teve resultados brilhantes, que alguma coisa fazia com que ela não fosse a grande Nádia Comaneci. Bom, de fato, a separação dos pais, todo o trauma de separação do treinador, muitas coisas envolviam ali, estavam afetando ali. Bom, mas fora isso, depois dessa Olimpíada de Moscou, apareceu uma outra notícia triste. Os treinadores, a Marta e a Bela, decidiram desertar, ficar nos Estados Unidos depois de uma competição que aconteceu lá ainda naquele ano. Eles sabiam que a vida deles sob o regime comunista não era o que eles queriam. Nádia Comaneci, ela foi a primeira a descobrir essa ausência, essa deserção. E, embora ela pensasse em acompanhá-los, ela sentiu que ela não poderia deixar a família dela. A Nádia voltou para casa, mas foi um ano extremamente difícil para ela. Aos 19 anos, ela participou da sua última grande competição. Pouco antes de participar dos Jogos Olímpicos de 84, como convidada de honra, que viajou com a delegação romena, que foram realizadas lá em Los Angeles, na Califórnia, ela oficialmente declarou a sua aposentadoria na ginástica. Como o governo da Romênia a considerava um valioso modelo comunista de dominação nos esportes, e o governo temia que ela pudesse desertar para os Estados Unidos, eles não permitiam mais que a Nádia viajasse para países ocidentais. Nos anos seguintes, ainda houve um maior controle, ela ficou literalmente fora de vista da imprensa ocidental. Enquanto isso, as autoridades ficaram de olho em tudo que ela fazia. Eles liam as suas correspondências, grampeavam seu telefone, acompanhavam ela 24 horas por dia. A Nádia morava numa casa de 8 cômodos
e embora ela tivesse assim uma vida com alguma comodidade, mais fácil do que a maioria dos compatriotas dela, ela vivia um momento, uma vida de total controle e por isso ela pensava cada vez mais em desertar. Finalmente, no ano de 1989, aos 27 anos, a Nádia encontrou um caminho que, entretanto, ia lhe custar bastante caro para poder sair da Romênia. Bom, ela conheceu o romeno Constantin Panait, um carpinteiro que morava na Flórida, e ela soube que ele ajudava as pessoas a fugir para a América. Ela estava decidida, contou apenas para o irmão dela, ela fala que ela tinha medo de que os pais dela tivessem um ataque do coração se soubessem que ela ia embora. Então ela contou sobre os planos dela só para o irmão. E com outros 5 romenos, ela entrou, mergulhou nessa aventura, nessa perigosa caminhada de 6 horas pelo frio do inverno até a fronteira da Hungria, onde eles foram parados ali pela polícia húngara, que imediatamente reconheceu a Nádia Comaneci. Ela era muito famosa. A princípio, eles pediram que ela ficasse no país dela, mas depois eles acabaram sendo convencidos e a deixaram seguir em frente. O grupo se dirigiu à fronteira austríaca e à embaixada americana, e logo eles estavam no avião rumo a Nova York. Bom, essa ex-estrela olímpica chegou nos Estados Unidos com excesso de peso e muita maquiagem. Os americanos ficaram chocados com a sua aparência e rumores começaram a chegar à imprensa. Acusaram-na de ter um caso com o Panait, que nessa altura tentava se fazer passar por empresário. Ele era um homem casado, com filhos, e a imprensa fazia rumores de que ela estava tendo um caso com ele. Aos poucos, a Nádia conseguiu mostrar que ela realmente não tinha caso nenhum, mas que ela estava sendo controlada. A sua vida, o seu dinheiro estava sendo controlado por ele e ela se sentia impotente para escapar desse novo tipo de escravidão. Bom, para a sorte da Nádia Comaneci, o mundo dos competidores de ginástica são uma comunidade que se apoia mutuamente. E alguns dos seus velhos amigos, incluindo Bart Conner, lembra aquele da foto no rosto quando ela tinha 14 anos e ele 18, né, que ele também tinha sido um campeão? Ele ficou sabendo e ele, mais o ex-técnico de rugby romeno Alexandru Stefo, morando em Montreal, começaram a pensar que realmente a Nádia estava com problemas e que precisaria de ajuda. Stefo conseguiu atrair aquele esquivo Panait junto com a Nádia Comaneci para uma reunião e ela conseguiu mostrar que ele estava realmente, o Panait estava maltratando ela. No dia seguinte dessa reunião, para vocês terem uma ideia, meninas, o Panait, eu nem sei se estou produzindo o nome dele certo, mas o Panait desapareceu com o dinheiro da Nádia. Sumiu, fugiu. E foi uma difícil lição, mas finalmente a Nádia estava livre dele. Bom, Nádia Comaneci foi para Montreal morar com o Stefo e a família dele, a esposa dele. E lá ela voltou à sua forma física, manteve de lá a sua amizade com o Bart Conner, porque o Bart morava em Norman, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Bom, quando o Stefo morreu num acidente, ele sofreu um acidente de mergulho, a Nádia se mudou para Norman, em Oklahoma. Então ela volta para os Estados Unidos. E lá ela vai morar com Paul Ziert, treinador do próprio Bart, e a esposa. E o Ziert, o Paul Ziert, ele também era amigo da Marta e do Bela Caroli, que eram treinadores dela, que eram amigos da família, enfim, muito próximos. E com isso, com esse retorno da Nádia, ela e o Bart Conner se aproximam cada vez mais e acabam começando a namorar, olha só. E juntos se apresentam em várias competições de ginástica.
Em 1994, no dia 12 de novembro, no aniversário da Nádia, Bart pede ela em casamento. Eles estavam em Amsterdã. Ela aceita e em 1996, em Bucareste, ela estava com 34 anos e ele com 38, eles se casam e num casamento lindo, vocês conseguem ver aqui no palácio, enfim, foi um momento muito especial, no Palácio Presidencial. Em 2006, nasce, ou seja, bastante tempo depois do casamento, né, nasce Dylan, o filho deles, e com ele o sentimento de realização total dessa mulher herói, Nadia Comaneci. Bom, meninas, hoje, com quase 60 anos, a vida de Nadia Comaneci ainda é muito ativa. Ela participa de todos os tipos de eventos, como convidada de honra, cuida da fundação, uma fundação que ela tem que ajuda crianças de meios desfavorecidos a fazer a diferença no mundo dos esportes. Ela dirige a Academia de Ginástica de Oklahoma, uma academia dela e do Bart Conner, e ela diz o seguinte, depois de toda essa história dela, ela vai falar o seguinte: eu não me arrependo e não mudaria nada do que aconteceu comigo na minha vida. Se juntar os pontos, sairá a pessoa que sou hoje. Bom, a Nádia conquistou 9 medalhas olímpicas, 5 delas de ouro. Ela foi a primeira ginasta a receber uma nota 10 de desempenho perfeito no evento olímpico de ginástica artística. Ela arquiva 4 medalhas mundiais e 12 medalhas europeias. Jamais outra ginasta teve tantas notas máximas na ginástica. Mais do que isso, meninas, olha só, ainda hoje existem 4 exercícios obrigatórios que pontuam para ginastas no solo: trave e barras assimétricas. Todos eles foram inventados por Nádia e recebem seu sobrenome. O seu nome está no Hall da Fama da Ginástica Internacional. Bom, desde que ela deixou a vida de atleta profissional, ela continuou envolvida com o desporto. Hoje ela é membro de algumas associações e federações, bem como é fundadora dessa instituição filantrópica e é colaboradora em diversas outras, tanto na Romênia quanto nos Estados Unidos. A Nádia, ela transformou a história da ginástica artística e ela é hoje inspiração para inúmeras meninas nesse esporte. Então vejam, queridas meninas, como nessa série da Jornada Mulher Herói, da série Mulheres Heróis, é possível a gente encontrar histórias cada vez mais inspiradoras. Nadia Comaneci passou duros momentos no país dela, em toda a fase de poder se tornar uma cidadã americana, toda a fuga dela da Romênia, da ditadura na Romênia, enfim, ela passou muitas coisas. Mas hoje a história dela é incrível, ela pode contar com uma história de superação. Tem algumas frases dela que eu acho admiráveis, deixei lá no meu Instagram para vocês conferirem, né? E vejam, é uma história em que uma mulher é capaz de transformar a sua jornada e que com isso inspira outras mulheres a transformarem também. Desde as suas dificuldades, nas suas habilidades, né, de treinar, do seu esforço, da sua dedicação, ela passou depois a treinar 8 horas por dia, enfim, é toda uma jornada, uma caminhada de superação de trabalho, mas que é inspirador para nós. Eu que sou uma amante da ginástica, né, da ginástica artística, não me canso de ver os vídeos da Nádia, enfim, de olhar como é incrível a história dela. Meninas, essa foi mais uma história da série Mulheres Heróis. Vou pedir para vocês, convidar vocês para assistirem outras histórias. Tenho aí vários outros vídeos contando a história de mulheres incríveis que nos inspiram demais. E vou convidar você, se você não tiver inscrita nesse canal, que você se inscreva. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário, compartilha. Tudo isso faz o vídeo ganhar maior relevância
dentro da plataforma. E com isso, outras mulheres podem se inspirar com esta mulher herói. Vou convidar você também para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook, e para você baixar dois e-books que eu tenho que são super legais, são leituras rápidas, são gratuitas e que podem te inspirar e te fortalecer ainda mais para você fazer a sua jornada de mulher herói. Os dois e-books são 5 inspirações para uma jornada feminina feliz e autoestima feminina em 5 capítulos. Eu também vou deixar aqui no descritivo um link para você acessar um teste de sentido de vida. E também para você baixar tarefas, um exercício, um guia de tarefas para você se fortalecer e superar a insegurança. Tá tudo aqui, meninas, no descritivo, é tudo gratuito, vocês podem baixar os e-books, vocês podem fazer o teste, vocês podem baixar o guia de tarefas, enfim. A ideia é que eu possa oferecer para você cada vez mais conteúdo relevante e que te fortaleça para realmente nós mudarmos a nossa história, transformarmos as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima, transformarmos a nossa vida, porque é assim que a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida e é assim que nós nos unimos para fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor, tá certo? Então continua acompanhando e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!